Olá, turma! Continuaremos nossa temática sobre fundamentos da bioquímica. Hoje, o tema inicial será fundamentos químicos. Estou trazendo essa imagem novamente, tá? Para que vocês tenham em mente, nunca esqueçam dessa hierarquia que existe entre a matéria nos sistemas vivos. Aqui, por exemplo, nós temos uma célula. Essa célula é formada por várias estruturas, várias organelas. E cada uma delas pode ser formada por uma mistura de macromoléculas diferentes, formando os chamados complexos supramoleculares. Quando eu tenho, por exemplo, a membrana plasmática, que contém proteína, que contém fosfolipídios, que contém carboidratos, contém colesterol, ou seja, eu tenho várias moléculas diferentes, umas maiores, outras menores, mas que juntas elas formam uma estrutura totalmente diferente das características que elas teriam se fossem moléculas separadas. Esses complexos supramoleculares, como também a cromatina e a parede celular, são formados por macromoléculas ou por moléculas menores. O que são as macromoléculas? São as moléculas de tamanho grande, como as proteínas, como os carboidratos, como os ácidos nucleicos, e exemplos de moléculas pequenas. Os lipídios, eles não são tão grandes como as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, por isso não é considerada uma macromolécula. Também temos os íons, nós temos moléculas de água, entre outras. E independente de uma molécula ser grande ou não, elas são formadas por átomos. Então, nós temos essa sequência, tá? Então, a forma como esses átomos vão se juntar, vão se ligar, produzem substâncias moleculares diferentes. Tendo isso em vista, vamos continuar nosso conteúdo. Como já tínhamos falado, a bioquímica ela vai dar uma explicação a nível molecular da química que existe, das formas e funções biológicas que regem a vida. Apesar de que não se pode generalizar todos os processos para todas as formas de vida, tem-se em comprovações, né, de que muitos processos e moléculas que estão no meio dos processos, ou que são as moléculas intermediárias, elas são compartilhadas por vários tipos de organismos vivos diferentes devido a uma origem evolutiva comum que todos os seres apresentam. Um exemplo, o processo de oxidação da glicose, que é um monossacarídeo, um carboidrato simples, tá? Um açúcar simples, ele pode ocorrer tanto nas leveduras, que a levedura é um tipo de fungo, tá? Unicelular, e células do músculo de animais, tá? E essas semelhanças nesse processo é um processo de oxidação que ele é muito semelhante, tanto na oxidação feita pelas leveduras, como, por exemplo, no processo de produção e fermentação, né, no processo de fermentação de pão, como também o que ocorre nos músculos. Ele é um processo que vai levar um envolvimento de mais ou menos uns 10 intermediários, umas 10 substâncias químicas durante esse processo, tá? Não é uma simples quebra de substância que ocorre em uma única reação, são várias reações em cadeia e envolve pelo menos 10 enzimas, ou seja, é um processo com vários intermediários, substâncias intermediárias, que ocorre em dois tipos de tecidos, dois tipos de ambientes em sistemas totalmente diferentes, tá? Dos mais de 90 elementos que estão naturalmente encontrados na natureza, existem muito mais elementos químicos nas tabelas periódicas químicas, tá? Mas entre eles, aproximadamente 90 são encontrados na natureza, mas menos de 30 desses elementos são essenciais para o organismo. Aqui eu trouxe um resumo de os elementos que são principais e os que são elementos traço para sobrevivência, para a vida, que são essenciais. Vamos lá. Como elementos principais, nós temos o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, sódio, potássio, cálcio,
fósforo, enxofre e cloro. Com destaque aqui para o grupo, que é o carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, porque esses 4 elementos são extremamente importantes para toda a vida, uma vez que aproximadamente 98, 99% da massa, do peso de uma célula é composta basicamente por esses 4 elementos. Já os elementos denominados de elementos traço, eles são uma pequena quantidade, uma pequena fração do peso das células, mas são todos muito essenciais à vida, tá? Geralmente eles têm uma função específica em uma proteína, uma função específica como uma coenzima de uma enzima. Vai ser necessário a presença daquele elemento traço para que uma enzima funcione, que uma proteína funcione, que uma determinada reação aconteça. Um exemplo bem prático é no caso do transporte de oxigênio feito pela hemoglobina. A hemoglobina ela precisa de 4 íons ferro para que ocorra, ela funcione e faça essa função de transporte de oxigênio. Mas esses 4 íons ferro, eles têm um peso de menos de 0,3% da massa total de uma hemácia. Mas se eles não estiverem presentes, esse transporte de oxigênio está comprometido. Vamos lá, os elementos traços, nós temos o magnésio, cromo, o manganês, o ferro, o selênio, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, o iodo, o vanádio, o molibdênio e o tungstênio. Com destaque maior, nós temos entre os elementos principais o carbono. O carbono ele foi escolhido, imagina-se, né, que se foi escolhido evolutivamente como uma o átomo principal que dá estrutura às cadeias das macromoléculas, que é o que nós chamamos de esqueleto carbônico. Vocês vão ver que proteína, lipídio, carboidratos, todos eles têm muito carbono, tá? E você parte quando vai desenhar a estrutura dessas moléculas, de vários carbonos em cadeia. E essa versatilidade que o carbono apresenta, de poder formar até 4 ligações, é uma das possibilidades, como nós já falamos, de que os compostos de carbono acabaram sendo utilizados na maquinaria molecular das células. O carbono, com essas 4 ligações, ele proporciona uma tridimensionalidade. Então, entendam que, apesar de a gente ver aqui no slide, ver num livro, assistir num vídeo, uma estrutura molecular, elas são, na verdade, no mundo real, elas são de forma tridimensional. Elas têm largura, altura e profundidade. Aqui nós temos um esquema de mais ou menos, o carbono, quando ele faz 4 ligações simples, quando ele pode também ter 2 simples e uma dupla, ele pode ter uma simples e uma tripla, ou ele pode ter 2 duplas ligações. O carbono, quando ele se une com outros elementos, porque o carbono pode se ligar com outro carbono, formando uma cadeia ou um esqueleto carbônico. Mas se ele se ligar ao nitrogênio, ao oxigênio, ao hidrogênio ou outros elementos, você vai ter os chamados grupos funcionais. E esses grupos funcionais, eles caracterizam muito determinados tipos de moléculas, como nós veremos um pouco mais à frente. Essa imagem eu trouxe apenas para mostrar a diversidade de tipos de ligação que o carbono pode fazer. Ele pode se ligar com o hidrogênio por uma ligação simples ou dupla com o oxigênio, uma ligação simples com nitrogênio ou uma dupla. Ele pode se ligar com outro carbono por uma ligação simples, dupla ou tripla. Há também, como nós falamos, da tridimensionalidade. Quando nós temos aqui um carbono, nessa primeira imagem, tá? Nós temos aqui um carbono no meio da estrutura e ele pode fazer 4 ligações. Nós temos 4 tracinhos azuis. E essa estrutura, ela proporciona uma
imagem, digamos, 3D, em 3 dimensões. E também a possibilidade dessa molécula se rotacionar e produzir vários isômeros, que nós veremos também. Revisaremos, né, no caso. Trago aqui um conjunto para vocês revisarem de funções, grupos funcionais que são muito comuns e serão encontrados e falados bastante durante a disciplina. Não só nessa disciplina, mas em muitas outras. Então, é bom vocês terem o conhecimento e conseguirem reconhecer muitas desses grupos funcionais. Por exemplo, quando nós temos em uma molécula um conjunto aqui, ó, por exemplo, sulfidrila, nós temos esse R é o resto da molécula, tá? Nós temos um S e um H, isso se chama grupo sulfidrila. Se nós temos 2 enxofres juntos, o SS, ele é um disulfeto. Se nós temos aqui, ó, uma carbonila, que é o carbono ligado a um hidrogênio com a dupla ligação com o oxigênio. Isso é uma carbonila. Se nós temos um oxigênio entre 2 outros átomos, isso, com ligações simples, isso é um éter. E assim vai. Nós temos aqui outros exemplos. Aqui a carboxila. A carboxila é o carbono ligado duplamente com o oxigênio e depois ligado com a ligação simples com um oxigênio. Uma amida, essa estrutura, carbono dupla com oxigênio e simples com nitrogênio. E assim vai. Então, é bom vocês darem uma revisada para conseguirem reconhecer. Outro bem facinho aqui, ó, a hidroxila, tá? Que é o que caracteriza os álcoois, que é o oxigênio simples com o hidrogênio. Isso vai ser importante aqui, ó. Isso é até um slide das minhas aulas de química de alimentos, tá? Um exemplo. As unidades básicas que vão compor as proteínas são chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos são como os tijolos que vão formar uma parede. A parede seria a sua proteína, bem grande, né? Uma macromolécula, e cada unidade básica seria um tijolo. Só que esses tijolos podem ser de cores diferentes, ou seja, são tijolos diferentes, são aminoácidos diferentes. O nome aminoácido vem exatamente de 2 grupos funcionais, um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, que é o que a gente encontra nessa molécula. Aqui, ó, no lado esquerdo, nós temos em roxo um grupamento amina e do outro um grupamento, aqui no lado dos oxigênios vermelhos, o grupo carboxila. Daí o nome aminoácido. O que é um carbono quiral? Muito importante saber revisar o que é um carbono quiral. Como o carbono ele pode fazer até 4 ligações, né? Simples, se forem simples, podem ser até 4. Se todas essas ligações forem com compostos diferentes, nós temos o chamado carbono quiral. Aqui, por exemplo, vamos supor que esse R aqui seja um elemento químico, né? Nós temos esse carbono aqui no meio, esse carbono central. Esse carbono central aqui, ele seria o que a gente chama de carbono quiral, geralmente tem um asteriscozinho. Ele tem 4 ligantes diferentes, um hidrogênio, o grupamento amina, o grupo ácido carboxílico e algum outro grupo que tem que ser diferente desses outros 3. Se ele for diferente dos outros 3, nós temos aqui o chamado carbono quiral. Outro exemplo é em relação a um ácido graxo. O ácido graxo, ele vai formar os chamados trioacilgliceróis. Ele é composto por uma parte só de um esqueleto carbônico. Observem que aqui nessa parte que eu estou marcando, só tem carbono e hidrogênio. Então, nós temos um esqueleto carbônico. E na única pontinha aqui, de forma polar, formando um polo com carga, nós temos um grupamento, um C, um carbono com dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com o OH, uma hidroxila. Esse grupo nós chamamos de ácido carboxílico ou carbonila. Então, nós temos uma parte apolar e uma parte polar dessa molécula. Muito importante
é você saber reconhecer essas funções. Outro exemplo, pode ter inúmeros tipos de grupos funcionais em uma mesma célula. Nós falaremos durante a disciplina muito em acetil-CoA, que é a famosa acetilcoenzima A. Ela tem tioéster, amida, hidroxila, fosforila, amina e outros grupos. Vamos continuar o nosso estudo sobre os fundamentos químicos no próximo vídeo. Tchau, tchau.